Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu fiquei feliz por saber do seu desejo de adorar o Senhor livre dos sistemas criados por homens e fora dessa confusão em que se transformou a cristandade com suas milhares de denominações religiosas. Infelizmente, você não encontrará multidões de irmãos congregados ao nome do Senhor somente, não. Você não encontrará muita gente valorizando o nome do Senhor e a verdade de que há um só corpo. A verdade não é popular. A verdade não é algo que multidões correm atrás dela, não. No início do século XIX, houve um movimento muito forte nesse sentido, mas como acontece com tudo que se refere ao testemunho do Senhor neste mundo, e foi assim com Israel e é assim com a igreja agora, logo as divisões, a fraqueza generalizada deixaram uma marca triste também nesse testemunho. Hoje existem assembleias em praticamente todo o mundo, porém na sua maioria são pequenos grupos de irmãos congregados em salões, casas, garagens, escritórios, etc. Como eu expliquei na mensagem anterior que eu mandei para você, no Brasil existem poucas assembleias que se mantêm em comunhão entre si e com outras assembleias congregadas ao nome do Senhor, espalhadas pelo mundo todo e congregadas assim apenas pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, já que não existe nenhum poder central humano ou sede mundial, nada disso. Por iniciativa própria, os irmãos se visitam e se comunicam regularmente. Eu tenho conhecidos e pessoas morando em todo o mundo e congregando em diferentes assembleias no mundo todo. Mas quanto ao que você perguntou sobre Juan Carlos Ortiz, eu li o livro dele chamado O Discípulo, creio que é esse o nome, há muitos anos, mas eu não me lembro mais do conteúdo. Eu acho que foi logo depois da minha conversão que eu li esse livro. E eu também não sei do grupo que se originou através desse Juan Carlos Ortiz. Então, de qualquer maneira, eu quero esclarecer você que não existe qualquer ligação entre os grupos que seguem os ensinamentos daquele autor e os irmãos com os quais eu tenho comunhão, exceto pelo fato, claro, de que eles também são crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei muito sobre esses grupos, mas acho que eles têm a ver com a ideia de igrejas em células, G12, igrejas nas casas e outros nomes que são dados a movimentos assim. Uma vez eu conheci um irmão em Belo Horizonte que participava de um movimento desse tipo e dizia se reunir em casas. Ele contou que funcionava uma espécie de pirâmide, com cada discípulo ficando sujeito a um discipulador, e assim por diante. Como tem essas pirâmides, né, de vendas. Ele me contou de algumas coisas que eu achei até absurdas, como o discípulo ser obrigado a fazer uma lista dos seus pecados e das suas fraquezas e entregar para o seu discipulador, que passaria então a cobrá-lo quanto à erradicação dessas falhas, à correção dessas falhas. Cara, quem tem a lista do outro, dos pecados do outro, obviamente ganha um poder tremendo sobre a outra pessoa, tanto para bem como para mal. Não é assim que as coisas de Deus, imagina. Nós temos que confessar os nossos pecados, sim, a Deus. E aos irmãos, quando esses pecados têm a ver com a assembleia na qual nós estamos congregados, ou com ofensas aos irmãos, ou com manchar o nome de Cristo, ou o testemunho de Deus. Mas não que eu vou dar uma lista das minhas fraquezas, dos meus pecados, para outra pessoa, porque essa pessoa vai exercer o poder sobre mim. Pode até publicar na internet a lista. De qualquer modo, eu estou apenas especulando. Isso foi o que me passou uma pessoa que pertencia a um grupo, não sei exatamente se é o mesmo. Eu não sei se as pessoas que você mencionou seguem algum desses grupos. Apesar de se reunirem em casas, eles geralmente muitos deles são ligados a algum modo, de algum modo, a alguma denominação, a algum líder. Mas quando eu falo sobre estar congregado ao nome do Senhor, isso implica em algumas premissas. E a primeira delas é a separação. Primeiro, é preciso reconhecer que o Senhor conhece os seus, mas que a minha responsabilidade não é identificar a iniquidade dos outros e ficar jogando pedra nelas. Não. A minha responsabilidade é identificar a iniquidade e separar-me dela. Se eu entendo como iniquidade dividir o testemunho do um só corpo e negar a suficiência do nome de Jesus como identificação e acabar adotando diferentes nomes, então a minha responsabilidade é separar-me
dessas coisas, o que inclui separar-me das denominações religiosas, que dividem os cristãos por diferentes nomes. 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Em seguida, depois de apartar-se, é preciso identificar os vasos ou pessoas, porque alguns são para honra e outros são para desonra. E separar-se, então, da comunhão com esses vasos. Esses que, dizendo-se irmãos, não agem assim. Leia 1 Coríntios 5,11 e você vai entender isso. Daí, 2 Timóteo 2, 20 a 21, diz o seguinte: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar ou se separar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Finalmente, nós não devemos nos separar para ficarmos sozinhos, mas sim para nos congregarmos segundo os ensinamentos da palavra de Deus e com aqueles que reconhecem a autoridade do Senhor de boa consciência. A passagem diz: segue com. Isso significa congregar com aqueles que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz com um coração puro, e eu creio que o puro aqui é no sentido de coração simples ou até mesmo purificado dos erros. 2 Timóteo 2,22, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Resumindo tudo até aqui, a ideia não é de apenas estar congregado pelo Espírito Santo para o nome de Jesus, mas também de distinguir o estado arruinado da cristandade e apartar-se do erro.